Com a palavra o vereador Marcos Serraz. Senhora presidente em exercício, presidenta, acho que ela não iria gostar. Senhores vereadores, vereadora Flávia, público todo aqui presente, senhores secretários municipais, a guarda, a imprensa, enfim, internautas, a todos, muito boa noite. Essa é a última sessão ordinária do ano, então é um momento de fato aqui de agradecimentos, né, de balanços, de reflexão sobre o ano, sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas atitudes, né? E nessa linha eu gostaria de começar inicialmente comentando a respeito da votação que tivemos hoje na sessão extraordinária de hoje à tarde, onde foi aprovado o orçamento do município para o próximo ano. E dentro dessa votação é natural que tenham pontos de vista diferentes entre vereadores a respeito de alguns aspectos, mas eu acho que a gente teve um fato muito positivo, que foi a aprovação por unanimidade entre todos os vereadores da casa, que estiveram presentes, pelo menos na sessão, de uma emenda impositiva, né, onde, sem interferir no orçamento do município, do que foi planejado pelo Executivo, mas trabalhando em cima de um valor que estava alocado para a Câmara Municipal, né, foram destinados mais de 2 milhões a diversas secretarias da cidade. Metade desse valor, pouco mais de 1 milhão, para a Secretaria de Saúde, né, conforme já prevê a legislação, 500 e poucos mil para aquisição de medicamentos, que vem a somar com o que já está previsto no orçamento da pasta, né? Então eu acho que será um aporte importante, que talvez possa aí ser bem utilizado, né, de forma bastante planejada, né, sempre com antecedência, né, evitar que a gente tenha a falta de medicamentos no município. E outros 500 e poucos mil para equipamentos. Nós sabemos que existem aí equipamentos, né, importantes que a Secretaria necessita e que pode essa quantia contribuir para a aquisição. Vamos detalhar aqui exatamente quais, nós sabemos, né, mas eu acho que tecnicamente a avaliação é da Secretaria aí de Saúde, porque for mais necessário. E depois também destinamos aqui mais uma quantia de 270 mil para a área da segurança, né? A gente sabe, o vereador Florentino, que conhece muito bem da área, que existe um pleito, por exemplo, em relação a um carro, né, a um veículo para as rondas ostensivas, né, um veículo devidamente adequado, com as características adequadas para as rondas ostensivas, que é algo que a corporação reivindica há algum tempo, e que esse valor a gente espera que esse objetivo, que seja destinado para isso, e também algumas outras demandas importantes da Secretaria que este recurso poderá ajudar a atender. Para a Secretaria de Esportes também, temos aqui a presença do secretário Adriano, que vem realizando um belo trabalho na pasta, mais 200 e poucos mil reais lá para ser utilizado tanto em projetos esportivos como em manutenção, né? A gente sabe do espaço esporte, que precisa muito de manutenção, o parque municipal, que é claro que lá precisaria de uma verba muito maior, mas pelo menos ali algumas questões emergenciais, a parte elétrica, por exemplo, que é uma questão inclusive de segurança, precisa muito ali de uma nova cabine primária, né, de uma revisão, talvez parte desse recurso pode ajudar nisso. Enfim, e para outras secretarias, Secretaria da Cultura também, que poderá inclusive criar novas oficinas culturais, ou enfim, investir também em infraestrutura. Até para a Secretaria de Indústria e Comércio, que a gente sabe que tem Indústria, Comércio e Agricultura, né, uma pasta que envolve aí várias áreas e que tem um orçamento diminuto, né? Eu passei por essa secretaria, então eu conheço bem a realidade, né? Foi destinado mais 100 mil reais para essa secretaria. A ideia é que possa estar investindo parte na área da agricultura, né? A gente sabe das dificuldades dos pequenos produtores rurais, dos vitivinicultores, né? E também uma parte para o comércio, né? Quando a gente fala para o comércio, não é para o comerciante, é para fomento da atividade comercial.
né? Se existe lá a Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura, ela precisa atuar em todas essas áreas e precisa ter recursos para isso, né? Nós temos, por exemplo, a área de cursos, de capacitação para comerciários, para quem atua no setor, que é muito importante, né? Essa verba pode ajudar nesse sentido, né? Apenas para dar um exemplo, né? E existem várias outras ações para fomentar o comércio, a pequena empresa, a indústria da cidade, que esses recursos podem estar ajudando. Não é muito, mas num contexto de uma secretaria que de sobra para investimento tem muito pouco, não tenho dúvida que vai ajudar bastante. Enfim, e para outras secretarias também, meio ambiente, vereadora Flávia, que tem um pleito importante, que poderá esses recursos estar ajudando a viabilizar, enfim, e outros pleitos de vereadores e da população de forma geral, que esse recurso poderá ser destinado. Enfim, fica aqui o registro dos meus cumprimentos a todos os vereadores que votaram favoravelmente, né, a essa emenda impositiva. Agora nos resta acompanhar de perto para que elas sejam, já que são impositivas, de fato, todas implementadas da melhor forma possível, né, dentro do que for prioridade para o município. Quero fazer um cumprimento também aqui à nossa prefeita em exercício, né, vice-prefeita Neia, prefeita em exercício, né, vai ficar aí por apenas 20 e poucos dias, mas que está sendo muito atuante nesse período que está no cargo, né, sempre respeitando o prefeito, né, Jaime Cruz, mas não deixando de atuar, de conversar, de dialogar em diversas situações. Eu acho que isso é muito importante. A Neia, que tem bastante experiência, conhece bem a máquina pública, é uma pessoa também muito equilibrada e sensata, né? Eu acho que irá, nesse período que estiver em exercício, cumprir a sua função com muita responsabilidade. Quero fazer um cumprimento também. Estive no sábado de manhã aqui, acompanhando uma boa parte da apresentação da nossa gloriosa Corporação Musical de Vinhedo, né, que eu acho que é uma entidade que merece todo o nosso respeito, né, que está sempre se apresentando em eventos públicos, enfim, em diversas situações. Esteve na praça nesse sábado de manhã, estive acompanhando mais uma vez as pessoas, sobretudo as pessoas de fora que não conhecem, né, e que ficam realmente ali muito admiradas de ver que a nossa cidade, né, ainda cultua e dá o apoio e permite esse tipo de apresentação. A gente espera uma corporação que recebe subvenção pública municipal, né, mas que faz jus a essa subvenção através das apresentações, sempre com muito sucesso. Quero aqui fazer um agradecimento também ao secretário de Serviços Públicos Municipais, ao Balu, né, que há algum tempo atrás, atendendo a pedido da população, né, de comerciantes também, a respeito das condições das calçadas aqui do centro da cidade, né, em muitos locais faltando ladrilhos, buracos, onde muitas pessoas, sobretudo idosos, tropeçavam e caíam. Fez um trabalho de estar fechando pelo menos esses buracos, esses ladrilhos, né, com cimento, e pelo menos no aspecto da segurança, se não é o ideal do ponto de vista estético, é claro que o ideal seria uma completa reforma, remodelação do centro, das calçadas, da praça, enfim, em vários aspectos, mas pelo menos torna melhor as condições para os pedestres aqui nessa região, sobretudo agora no final de ano, onde aumenta muito, né, o número de transeuntes nessa região. Então, registrar que ele disse que iria dar um jeito de arrumar, e colocou a equipe aí do próprio CERN, e já boa parte já foi solucionada. Existe ainda algumas calçadas em algumas ruas que precisa ser complementado o trabalho, e depois, claro, isso tem que ser levado também para as calçadas do município como um todo, né, onde não existe serem construídas. Isso é uma questão de cidadania, né, privilegiar o cidadão, o pedestre, né, com calçadas decentes. Nós, num momento como esse, temos sempre a tendência de fazer uma análise e uma reflexão do ano que se passou. Eu acho que Vinhedo termina o ano em condições melhores do que iniciou, em muitas áreas.
Volto a dizer aqui que nós estamos falando que a cidade está perfeita, que teve todos os seus problemas equacionados. Mas em relação ao início do ano, eu acho que houve avanços, né? Algumas situações mais complicadas foram superadas. É verdade que sempre existem aquelas pessoas que são os profetas do Apocalipse. Pessoas de alma ruim, de alma pesada, que só vê o lado negativo, né? Vai fazer o quê? São infelizes, né? Por natureza. E tentam a sua infelicidade, né? São pessoas de mal com o mundo e tentam pregar isso e levar isso para todos os ambientes onde estão, todos os locais que frequentam. Pobres coitadas dessas pessoas, né? Porque independente do local que elas viver, das condições, elas vão ser sempre infelizes e vão estar sempre pregando o caos e vivendo apenas de falar mal e de criticar. Isso infelizmente existe, mas eu prefiro ver sempre o lado positivo, reconhecer os erros, as falhas, o que precisa ser melhorado, mas reconhecer também os avanços, os pontos positivos. E eu acho que a gente começou, do ponto de vista econômico, financeiro, por exemplo, numa situação muito difícil, né, em função da situação geral do país e das peculiaridades do município. A gente tinha uma perspectiva de talvez não conseguir arcar, por exemplo, com o 13º dos funcionários. E segundo informações que obtivemos, vai ser pago, né? Muitas outras obrigações do município, que tinha-se dúvida se conseguiria arcar, conseguimos. Isso graças, em parte, a uma arrecadação de tributos que não foi tão ruim como se esperava, né? Tinha um cenário pior, se não foi o ideal, tudo que gostaríamos, mas acabou se demonstrando no decorrer do ano um pouco melhor do que o que se esperava inicialmente. E também por outras medidas de contenção de custos, algumas medidas impopulares, e aí temos que reconhecer que o prefeito teve coragem de tomar, mesmo com muitas críticas, muitas reclamações, né, na área da saúde, por exemplo, né, a gente sabe que aqui a guerra que foi no campo político em relação às mudanças feitas na UPA, e hoje tenho ouvido de muitas pessoas muitos elogios em relação ao atendimento da Santa Casa, por exemplo, né, inclusive do PA, né, que muito se criticou. Ouço também reclamações de falta de medicamento, de demora de exames, né, e que é fato, que realmente ocorre, e que é um ponto que tem que ser trabalhado para se corrigir. A gente espera no próximo ano não ouvir esse tipo de reclamação. Claro, reclamação sempre vai existir, mas não com a constância que a gente tem ouvido nesses aspectos. Mas volto a dizer, foram feitas mudanças positivas também, né? E tenho ouvido relatos, sobretudo em relação à Santa Casa, que a gente sabe que ficou um período praticamente fechada, né? Quase que totalmente fechada, e que a gente tanto pediu para que a Santa Casa fosse não só reaberta, mas que fosse valorizada, né? Então a gente tem que registrar isso como um fator positivo aqui também. Enfim, quero registrar aqui meu agradecimento a todos os funcionários da casa, a todos os colegas vereadores, sobretudo aqueles que a gente pôde conviver, mesmo eventualmente com divergências, mas nos respeitando sempre. Eu acho que o respeito deve estar em todas as relações, acima de tudo. A gente pode ter divergências, pode discordar de pontos de vista, até de eventualmente a forma de se fazer política, de determinadas práticas, mas não podemos nunca entrar nas ofensas, em agressões pessoais, porque isso não leva a nada, né? Agora, a gente precisa registrar que aquela pessoa que fala o que quer, ela também acaba ouvindo o que não quer. Então, que continuemos no próximo ano exercendo aqui o nosso trabalho, essa função, sempre tendo o respeito como premissa básica. Nós estamos entrando aqui num ano para o país, um ano decisivo, um ano de grandes mudanças, um ano de eleições presidenciais, estaduais, para o Senado, para a Câmara Federal, com uma nova legislação. Eu fico particularmente muito preocupado, no momento que a gente vive, de ver posições extremistas no campo de vista político, seja de um lado, seja de outro. Me preocupa demais, né, que muitas pessoas, em função do momento de grave crise que a gente vive, de desesperança, achar que existam salvadores da pátria. Não existe caminho para um país
resolver seus problemas, que não seja via democrática. E me preocupa quando vê algumas pessoas achando que algum tipo de ditadura vai resolver alguma coisa. Obrigado, uma boa noite.